Olá, colegas do curso de Engenharia Civil. Vamos aqui resolver uma lista de exercícios da matéria hidráulica que foi disponibilizada pela UBRA, né, no nosso currículo neste período 2023/1, e o professor responsável, Cláudio Dornelles, juntamente com a monitora, a Maria Luísa. Então, eu tomei a iniciativa de fazer essa resolução aqui dos 15 exercícios para deixar para as próximas turmas, né, que poderão se matricular nessa disciplina. Então, vamos falar aqui sobre o coeficiente de Reynolds, vamos falar também sobre o teorema de Stevens, equação de Bernoulli, princípio de Pascal, durante a resolução das questões aí. Então, a primeira questão, conforme está na tela aí, vocês observam, ela diz assim: com base nas definições de escoamento, calcule o coeficiente de Reynolds e identifique se o escoamento é laminar ou turbulento, onde a tubulação possui diâmetro de 150 mm e escoa água a uma velocidade de 0,08 metros por segundo. A viscosidade do fluido é igual a 1,0030 vezes 10 elevado a menos 3 Newton-segundo por metro quadrado. Então, nesse caso aí, a gente vai colocar as informações, né, para a questão 1, que nos diz que o diâmetro da tubulação ele é igual a 150 milímetros, e aí você já converte logo para o Sistema Internacional de Unidade, né, que é 0,15 metros. Você tem também a velocidade do fluido, que é 0,08 metros por segundo. Você tem também a viscosidade dinâmica, que ele deu 1,0030 vezes 10 elevado a menos 3 Newton-segundo por metro quadrado. E aí nós temos que ter em mente as condições de classificação desse fluxo, né? Você tem aí as condições que, quando você tem um número de Reynolds que seja menor que 2100, esse número geralmente varia, mas é próximo, né, de 2100, o fluxo é chamado de laminar. Quando você tem um número de Reynolds entre 2100 e 4000, você tem um fluxo de transição. Quando você tem um número de Reynolds maior ou igual a 4000, você tem o fluxo turbulento. Tá? E como é a fórmula do número de Reynolds, né? Você tem que o número de Reynolds ele é esse ρ, que é uma letra grega, né, vezes a velocidade vezes d sobre mi. Tá, mas esse ρ é o que? Esse ρ é justamente a densidade do líquido. V é a velocidade de escoamento. D é o diâmetro da tubulação. E essa letra grega mi aqui, né, é a viscosidade dinâmica do fluido. Então, nesse caso aqui, vamos substituir os valores. Você tem então que o número de Reynolds é aqui a densidade do fluido, no caso é da água. Por padrão, você tem 10 elevado ao cubo, quilograma por metro cúbico, né? Esse V é a velocidade, ele deu aqui, né, 0,08 metros por segundo, você substitui. Aqui o D é o diâmetro da tubulação, né, foi dado também, 150 milímetros, passado para metro, 0,15, dividido pela viscosidade dinâmica do fluido, que ele também deu aqui, né, 1,0030 vezes 10 a menos 3. Então, sendo assim, a gente vai pegar Reynolds igual, usar a calculadora aqui. Então, você tem 10 elevado ao cubo, vezes 0,08, vezes 0,15,
dividido por 1.0030 vezes 10 elevado a menos 3. Você tem então aí o valor de 11.964,1. Então, 11.964,1. Então, sendo assim, ó, ele é um número adimensional, não possui unidade, né? E você vem para essa classificação aqui, que o número de Reynolds, no caso, é 11.964,1, ele está aqui, né, maior ou igual a 4.000. Então, você pode classificar que é um fluxo turbulento. E assim está resolvida a questão. A questão 2 diz assim: um determinado fluido com densidade igual a 1.800 kg por metro cúbico escoa por uma tubulação de diâmetro 3 cm a uma velocidade de 0,3 metros por segundo. E o número de Reynolds é 8323,5. Determine qual a viscosidade dinâmica do fluido. Então, você coloca aqui as informações dadas, né? O fluido possui aí uma densidade igual a 1.800 kg por metro cúbico. O diâmetro da tubulação, você tem 3 centímetros, você já passa para o sistema internacional, que é 0,03 metros. A velocidade foi dada também, que é 0,3 metros por segundo. E o número de Reynolds também foi dado, 8323,5. Repare que já é um fluxo turbulento aqui, né? Maior ou igual a 4.000. E aí você vem para a fórmula, né, do número de Reynolds aqui, que é igual a densidade do fluido, velocidade, diâmetro da tubulação e viscosidade dinâmica. Então, você coloca os valores que tem aí, 8323,5, que é igual a densidade do fluido aí, ó, é 1.800. A velocidade foi dada também. O diâmetro da tubulação 0,03, e aí vai ficar aqui embaixo a nossa incógnita para cálculo, que é justamente aí a viscosidade dinâmica que ele está em busca. Então, você vai aqui multiplicar meio pelos extremos, né, nessa parte aqui, ó. Aí a viscosidade dinâmica vem para cá, e esse vai para o denominador. Então, 1.800 vezes 0,3 vezes 0,03 dividido por 8323,5. Então, você tem aí, vamos calcular, né? 1.800 vezes 0,3 vezes 0,03 dividido por 8323,5. Você tem, então, aí o valor de 1,946 vezes 10 elevado a menos 3. Aí, Newton segundo por metro quadrado. Viscosidade dinâmica calculada, ok? A questão 3 diz assim: através de um experimento utilizando o sistema de vasos comunicantes, é possível simular o comportamento do fluido em cavernas, onde, na ramificação A, apresenta abertura e contato com o meio ambiente externo, e as ramificações B e C representam ambientes fechados, conforme está aqui na figura. Você observa que no ambiente A você tem diretamente ligado aqui a pressão atmosférica neste ponto aqui. No ambiente B você tem aqui uma pressão do ar aqui dentro desse ambiente. Então você pode dizer que a pressão do ar aqui é justamente igual à pressão nesse ponto aqui em relação ao líquido. E no C também você pode dizer que a pressão aqui nesse ponto é igual ao que está em C, né? Agora, esses pontos aqui, você vai traçar uma linha reta, né, para analisar aqui do outro lado. Aqui, nesse ponto, você traça aqui também, né, do outro lado aqui, uma linha, e aqui também.
Agora, por que eu tracei essas linhas aqui para análise? É porque, pelo princípio dos vasos comunicantes, pontos que estão na mesma linha aqui, né, possuem a mesma pressão. Então, se você observar aqui, vamos pegar esse ponto aqui do B. Então, aqui desse lado e aqui desse outro, esses 3 pontos aqui, você pode dizer que é a pressão em B, né? Pressão em B. Porque é o princípio dos vasos comunicantes, né? Estão no mesmo nível do líquido. Assim que é feito também o nível de mangueira, né? Vocês observam que eles ficam totalmente retos lá do nível de mangueira. Se aqui não tivesse fechado, esse nível aqui ficaria exatamente aqui, no mesmo, né? Mas como está fechado, é por isso que tem uma pressão maior aqui, que tipo empurra o líquido para baixo, né? Então, você tem aqui 3 pontos com o mesmo nível, você pode dizer que é a mesma pressão. No caso do A, você não tem aqui na parte B para analisar, mas você tem lá na parte C, né? Então, você pode também dizer, ó, porque esses pontos aqui se comunicam, o líquido que se comunica, olha, até esse ponto aqui, você pode dizer que aqui é a pressão em A também. Veja que o líquido se comunica até aqui. E no C, você coloca aqui simplesmente pressão em C. E agora aqui, vamos fazer uma análise, né? Você tem a pressão em C, a pressão em A e a pressão em B, nessa parte dessa coluna aqui. E aqui no C, você sabe que tem ar dentro, né? Então, a pressão desse ar aqui é justamente igual à pressão que está aqui nessa interface, né? Entre o fluido e o ar, chamada pressão em C. A pressão em A logo embaixo e a pressão em B mais abaixo, então. Diante disso, você pode classificar que a pressão em B, por ela estar mais lá embaixo, ela é maior que a pressão em A, que automaticamente é maior que a pressão em C. Então, você fecha nessa situação aqui a resposta da sua questão. Pressão em B maior que pressão em A, que é maior que a pressão em C. Quem está mais abaixo no fluido tem a maior pressão, né, de todos. Então, fica nessa ordem aqui, ok? Vamos agora fazer a questão 4, que diz assim: um aparelho com base na mecânica dos fluidos e o objetivo de medir profundidades no mar suporta uma pressão de até 2 vezes 10 a sexta pascal. Então, qual a profundidade máxima que este aparelho é capaz de medir? Dados: pressão atmosférica 10 a quinta newton por metro quadrado, densidade da água do mar 1 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico e aceleração da gravidade local 10 metros por segundo ao quadrado. Então, assim, vamos lá. Vamos ver os dados que ele nos passou. Pressão atmosférica 10 elevado à quinta. Densidade da água do mar 1 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Aceleração da gravidade, né, que é o G, 10 metros por segundo ao quadrado. No caso, para você saber a profundidade máxima que o aparelho consegue medir, você vai lançar mão aqui do teorema de Stevens, que diz assim, né, que a pressão total é igual à pressão atmosférica mais a densidade do fluido vezes a gravidade vezes a altura. Nesse caso aqui, a pressão total é porque o aparelho vai ser colocado dentro da água, né? Então, ele vai atingir lá embaixo aquela profundidade máxima que ele consegue medir. A pressão total, ele falou que o aparelho consegue medir 2 vezes 10 a sexta. A pressão atmosférica foi dada aí 10 elevado à quinta. A densidade da água, 1 vezes 10 ao cubo. A gravidade, 10. E aí você vai conseguir achar esse H aqui de altura, que no caso aí é a profundidade, né? Você está trabalhando aqui com um fluido. E aí vamos lá resolver para achar essa profundidade. Então você tem 2 vezes 10 a sexta, passa isso aqui para a esquerda, fica negativo, igual aqui, ó, 10 a quarta, vezes o H.
E aí você pega 2 vezes 10 a sexta menos 10 a quinta, divide por 10 a quarta, vai dar o H. Então, H é igual, vamos lá fazer essa conta, né? 2 vezes 10 elevado a sexta menos 10 a quinta, dividido por 10 a quarta. 190 metros. Então, essa aqui é a profundidade máxima que o aparelho vai conseguir medir. Agora vamos resolver a questão 5, que inicia assim. Com base na figura abaixo, observa-se um tubo em U, de extremidades abertas, em contato com o ambiente externo, contendo 2 líquidos não miscíveis, de densidade D1 e D2, respectivamente. Determine a relação entre as densidades dos líquidos. Aqui está a figura. Você observa que nos dois lados eles estão aqui submetidos à pressão atmosférica. Só que existem 2 líquidos aqui, o líquido 1 e o líquido 2, que não estão se misturando, conforme você vê aqui na figura. Só que para você utilizar o princípio dos vasos comunicantes, você tem que verificar níveis iguais do mesmo líquido, que é o caso que você observa aqui. Nesse ponto bem aqui e nesse ponto aqui, você tem o mesmo nível para o mesmo líquido aqui se comunicando. Tá? Então, você pode afirmar que a pressão nesse ponto é igual à pressão neste ponto aqui. Então, você vai chamar, por exemplo, aqui de A e chama aqui de B. Né? E pode falar assim, que a pressão em A ela é igual à pressão em B. No caso, a pressão em A vai ser apenas da pressão atmosférica mais toda essa coluna do líquido 1 aqui. E a pressão em B vai ser a pressão dessa parte aqui de líquido, dessa coluna do outro líquido, mais a pressão atmosférica. Então, você já pode colocar aqui o teorema de Stevens em ambos os lados. Né? Então, a pressão total em A vai ser a pressão atmosférica, aqui, né? Mais a pressão dessa coluna de líquido, que é densidade do líquido 1, a gravidade e o H, que é essa altura aqui. Tá? Para o B aqui, você tem, no caso aqui igual, pressão atmosférica, aqui, mais a densidade do líquido 2, vezes a gravidade, vezes a altura, que no caso é H sobre 4, né? A altura dessa coluna aqui. E aí a gente vai prosseguir aos cálculos, tá? Bom, a pressão atmosférica ela está em ambos os lados aqui, somando, então você pode cancelar. Aí você vai ter que a densidade 1 vezes a gravidade vezes o H é igual a densidade 2 vezes a gravidade vezes o H sobre 4. Ele está pedindo aí a relação entre as densidades. Então, você pode fazer densidade 1 dividido por densidade 2. Né? Então, você vai puxar essa densidade 2 aqui para baixo. Né? E levar essa gravidade que está multiplicando o H aqui para baixo do outro também. Né? Isso aqui agora é apenas matemática. Né? Então, o ρ1 sobre o ρ2 é igual a GH sobre 4, né? G vezes H sobre 4, dividido por G vezes H. E aí, então, o ρ1 sobre o ρ2 é igual. Aqui, está no numerador. O que você faz aqui? Tem o numerador aqui e o denominador. Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Não aparece aqui ninguém, você coloca 1, né? Então, você faz G vezes H sobre 4, multiplicado por 1 sobre G vezes H. E agora sim, você faz aqui o corte, né, que são todos iguais, G com H. Então, você vai ter que ρ1 sobre ρ2 é igual a 1 quarto. Né? Sua resposta final aqui. Tá? A relação entre as densidades. Questão 6 agora. Diz assim, que na construção civil,
Para execução de valetas no solo foi utilizado um trator com braço mecânico que possui um sistema hidráulico onde compõe-se de 2 cilindros totalmente preenchidos de óleo. Com base na estática, P é a pressão em um dos cilindros. Determine a pressão no outro cilindro, que tem área 10 vezes maior, e explique o motivo da consideração. Você tem aqui um cilindro com área A e aqui o outro cilindro com área 10A, porque é 10 vezes maior. E aqui está todo preenchido com óleo nesse sistema. Então, o que nos diz o princípio de Pascal? Que quando você aplica uma pressão aqui num ponto, essa pressão é distribuída de forma igual aqui para o outro ponto, na outra extremidade, desde que você tenha aqui uma continuidade com o fluido. Você observa que existe uma continuidade aqui, né? Então, tudo isso aqui tem óleo. O óleo é geralmente utilizado nesses experimentos por ele ter, né, uma viscosidade baixa e poder escoar com maior facilidade. Então, nesses pistões aí, tanto para esses equipamentos hidráulicos, como também você observa não só na construção civil, mas também observa nas oficinas mecânicas, isso aqui funcionando plenamente. Macaco hidráulico, aquele pistão que eleva o carro, tudo tem esse funcionamento do princípio de Pascal. Então, o que vai acontecer aqui? Essa pressão, aqui nesse ponto, você observa, né, que é a mesma. Ó, o líquido está em formato de continuidade. Você pode dizer, então, se você chamar esse lado aqui, lado 1, e aqui o lado 2, você pode dizer que a pressão em 1 é igual à pressão em 2. Né? O que mudaria aqui? A questão da força. Porque a força, se a área aqui é 10 vezes maior, a força aqui vai ser 10 vezes menor. Né? A força com a área, nesse caso aqui, estão sendo inversamente proporcionais. Então, quando você observa que a pressão 1 é igual à pressão 2, você tem então que a força 1 sobre a área 1 é igual à força 2 sobre a área 2. Então, nesse caso, a área 2 nós vimos, né, que ela é 10 vezes maior que a área 1. Você tem então que a força 1 sobre a área 1 igual a força 2 sobre 10 área 1. Então, você cancela a área 1 com a área 1. Você tem então que a força 2 vai ser 10 vezes a força 1, nesse caso aí. Então, colocando para cá, né, você tem que a força 2 é 10 vezes a força 1. Mas a pressão é igual. E como na pergunta ele quer relacionar as pressões, então a pressão aqui nesse ponto é igual à pressão aqui nesse outro ponto. Então é a mesma, sendo a resposta aí no caso a letra D. Vamos agora fazer a questão 7, que diz assim: um bloco com massa igual a 12 toneladas é colocado sobre um elevador hidráulico, onde a razão entre o diâmetro do pistão, que segura a base do elevador, e o diâmetro onde deve se colocar a força F é dP sobre dF igual a 50. Encontre a força necessária para se levantar o bloco com velocidade constante, considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze os atritos. Então está aqui o bloco, né, com a massa de 12 toneladas, e você vai ter que aplicar aqui uma força de forma a conseguir levantar esse bloco aqui em velocidade constante, né? Então você vai aplicar novamente aí o princípio de Pascal e dizer que a pressão aqui no ponto A, né, aqui nessa parte, igual a do ponto B. Então você coloca pressão em A é igual a pressão em B. E aí você continua aplicando que a força em A dividido pela área em A é igual a força em B dividido pela área em B. Lembrando, né, que a pressão é força sobre área. Por isso a gente coloca para cada um separadamente aqui. Então, ele diz assim, que a relação entre os diâmetros, que é dP sobre dF é igual a 50. Em algum momento você vai utilizar essa relação. Aí você vai analisar
Agora, colocando que a força aplicada em A é justamente a força peso dessa massa aqui de 12 toneladas, né? Então, se você pegar 12 toneladas, converter para quilos, você vai ter 12.000 quilos. E a força-peso relacionada a essa massa aí, né, é a massa multiplicada pela gravidade. Então, a força-peso ela vai ser 12.000 multiplicado por 10. Então, a força-peso é 12 vezes 10 elevado à quarta, né, newtons. Veja que são 4 zeros aqui, notação científica. 12 vezes 10 à quarta. E aí você coloca aqui, né? Força em A vai ser a força-peso, que é 12 vezes 10 à quarta, dividido pela área A. E você está atrás da força B, né? Que é essa força bem aqui, força em B. Então você deixa aqui no numerador. E a área em B. Agora é o seguinte, a relação entre essas áreas, você tem a relação entre os diâmetros, né? Então você vai destrinchar aqui agora essas áreas colocando da seguinte forma. 12 vezes 10 à quarta, que seria a área A, é π multiplicado pelo diâmetro, que ele chama P, né? Então, diâmetro em P ao quadrado sobre 4. Aqui igual a mesma coisa, você vai colocar força em B, área B, π vezes o diâmetro F, né, que é da parte B, ao quadrado sobre 4. Aí você tem aqui uma relação matemática que você pode cancelar, né, aqueles elementos iguais. Π vai cancelar com o π. Aí o 4 aqui vai cancelar com o 4 também. E aí você continua o cálculo colocando 12 vezes 10 à quarta dividido por dp ao quadrado igual força B sobre dF ao quadrado. Você quer a força B, então você precisa isolar ela, né? Então você coloca força em B igual a 12 vezes 10 à quarta vezes esse dF ao quadrado passou para cá multiplicando. Então, dF ao quadrado sobre dp quadrado. Agora você tem que englobar essa relação aqui, de dp sobre df, mas só que você quer df sobre dp. Então você tem que inverter aqui, né? Então, se dp sobre df é 50, então df sobre dp é só inverter também. É 1 sobre 50. Tá? E aí você vai conseguir utilizar bem aqui. Então vamos continuar esse cálculo. Então a força em B vai ser 12 vezes 10 à quarta vezes. Veja que os dois estão ao quadrado, então você pode colocar numa só relação aqui e levar os dois ao quadrado, né? dF sobre dP, entre parênteses, ao quadrado. Aí, força em B é igual a 12 vezes 10 à quarta. Quem é dF sobre dP, nós já temos, né? 1 sobre 50 ao quadrado. Então, a força em B vai ser 12 vezes 10 à quarta. 1 ao quadrado é 1. E embaixo, no denominador, 50 ao quadrado. E agora chegou o momento de você finalizar o cálculo. 12 vezes 10 à quarta dividido por 50 ao quadrado. Você tem então 48. Então a força em B é 48 newtons, que é a sua resposta final. Agora, resolvendo a questão 10, diz assim: calcule a pressão manométrica em uma tubulação onde existe a presença de ar e o desnível do mercúrio observado pelo manômetro é uma coluna de 4 milímetros. Então, geralmente, nessas questões que envolvem pressão manométrica, você sempre vai observar aqui o desnível entre as colunas daquele fluido que está de forma contínua distribuído. Então, você observa aqui que existe um desnível de 4 milímetros do mercúrio, desse ponto aqui para esse ponto aqui. E como você observa que existe aqui um recipiente fechado, então você pode afirmar que a pressão manométrica
no caso aqui do ar, né, pressão manométrica, é justamente igual à pressão desse desnível, ou seja, pressão de 4 milímetros de mercúrio. Então, você coloca, então, que a pressão manométrica aí vai ser igual à pressão dessa coluna de desnível aí do mercúrio, né, 4 milímetros. Ou seja, a pressão de uma coluna vai ser o Steven lá sem a pressão atmosférica, né? Rho vezes G vezes H. Então, essa pressão manométrica aí, que é do ar, vai ser o mercúrio. No caso aí, o mercúrio, né? Ele possui uma densidade de 13,6 gramas por centímetro cúbico. Então, quando você quer transformar isso daí, né, para quilograma por metro cúbico, você multiplica por 1000. Então, é 13.600 quilogramas por metro cúbico. É uma informação que não está aí na questão, mas você vai buscar fora para continuar o exercício, tá bom? Então, a pressão manométrica, você coloca 13.600, a gravidade 10 e a altura 4 milímetros. Lembrando que 4 milímetros é igual a 0,004 metro. Se você quiser transformar por notação científica, 4 vezes 10 a menos 3 metros. Tá? Então, coloque aqui 4 vezes 10 a menos 3. Então, a pressão manométrica, nesse caso aí, vamos fazer essa multiplicação para achar o resultado. Você tem 13.600 vezes 10 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 3. Você tem aí 544 pressão pascal, né? Então, você tem aqui a resposta da pressão manométrica. Caso você queira a pressão total, você vai pegar essa pressão manométrica e somar com a pressão atmosférica. Então, a pressão total seria pressão manométrica 544, pressão atmosférica 10 a quinta. Então, a pressão total 544 mais 10 elevado a quinta. Você teria esse valor aqui, 100.544 pascal. Ok?